Bom dia, espero que vocês tenham assistido a primeira parte da aula de esclerose múltipla. Agora nós vamos apresentar a segunda parte de diagnóstico ao tratamento. Diagnóstico e critérios diagnósticos da esclerose. No diagnóstico da esclerose múltipla, são muito importantes os exames. O aspecto clínico é fundamental, as alterações encontradas no exame clínico, a história clínica, mas os exames são fundamentais para construir um diagnóstico, principalmente em relação aos critérios diagnósticos da esclerose múltipla. A imagem por ressonância magnética de crânio e coluna, com presença de placas de esclerose múltipla naqueles locais preferenciais, como região periventricular, que nós já comentamos na aula anterior, as lesões desmilizantes ativas, lesões agudas com acúmulo de contraste, isso é, com uso de gadolínio, que geralmente duram de 6 a 8 semanas após o surto. O líquido cefalorraquidiano, a pesquisa da banda oligoclonal no líquor, com o aumento das superfrações de IgG, a celularidade, proteína, fundamental para o diagnóstico diferencial de infecções e outras doenças. Estudo neurofisiológico com potencial evocado, principalmente potencial evocado visual, e também um acessório, o sômato sensitivo. E nos últimos anos, a tomografia por coerência óptica na avaliação do nervo óptico. Em 80 a 90% dos casos de esclerose múltipla, apresentam banda oligoclonal no líquido cefalorraquidiano, não sendo específica para a esclerose múltipla, mas auxiliando muito no seu diagnóstico. Potencial evocado visual é um estudo neurofisiológico, e a finalidade no caso da esclerose múltipla é identificar lesões do nervo óptico, principalmente quando o paciente, no passado, apresentou sintomas de uma perda visual que recuperou completamente e hoje a acuidade visual dele é normal, mas anormalidades podem ser identificadas com essa presença dessa alteração desse potencial. Então, aqui eu tenho um potencial normal com 100 milissegundos na figura acima, em azul, e abaixo um potencial evocado visual com uma latência de 126. Existe uma normalidade, então, nesta via óptica. Ao longo dos anos, vários critérios clínicos foram descritos no diagnóstico de esclerose múltipla e modificados. Os últimos foram os critérios revisados de McDonald em 2017, que contavam principalmente com número de lesões com evidência clínica objetiva, episódios clínicos e lesões, e dados adicionais necessários para o diagnóstico de esclerose múltipla. Então, dependendo do número de apresentações de alterações clínicas descritas pelo paciente e alterações objetivas no exame clínico, seria necessário ou não exames adicionais, como ressonância magnética e líquido cefalorraquidiano através da presença de bandas oligoclonais. É de suma importância no diagnóstico diferencial de doenças que podem simular surtos de esclerose múltipla ou instalação mais crônica da esclerose múltipla, os exames laboratoriais como FAM, a vitamina B12, as deficiências de vitamina B12, função tireoidiana e sorologia para as diversas doenças infecciosas. E ainda a triagem de anticorpos, como anticorpo anti-aquaporina 4, no diagnóstico da neuromielite óptica. O diagnóstico diferencial da esclerose múltipla, principalmente com outras doenças autoimunes, como a neuromielite óptica, vasculites que podem se instalar com quadros semelhantes ao da esclerose múltipla e doenças infecciosas, como a doença de Lyme e a neurosífilis. Um dos principais diagnósticos diferenciais da esclerose múltipla é a neuromielite óptica, que é uma outra doença autoimune desmilizante do sistema nervoso central, que tem um marcador biológico, que é o anticorpo anti-aquaporina 4,
A aquaporina 4 é um canal de água localizado no pé do astrócito, em sistema nervoso central principalmente. Também, outro fato importante são a presença de lesões extensas na medula espinhal e em nervo óptico. Quanto ao tratamento da esclerose múltipla, nós temos o tratamento do surto, nós temos as drogas modificadoras de doença e o tratamento sintomático. O tratamento do surto ou exacerbação da esclerose múltipla. Lembrando que o surto ou a exacerbação são episódios de déficit neurológico que duram mais de 24 horas na ausência de temperatura ou distúrbio metabólico. Como primeira linha, o corticosteroide, no caso aqui a metilprednisolona em 1 grama EV de 3 a 5 dias. E o mecanismo principal de ação é a redução do processo inflamatório. O tratamento dos fenótipos da esclerose múltipla. Até alguns anos atrás, apenas drogas para o tratamento da esclerose múltipla remitente e recorrente estavam disponíveis. Atualmente existem medicamentos para o tratamento da forma primária progressiva e para forma secundária progressiva. O tratamento atual da esclerose múltipla segue uma linha, de uma base até o transplante de células-tronco. Então, dependendo dos casos, umas formas iniciais, ou como se instalou essa doença, ela segue essa linhagem, inicialmente com imunomoduladores ou até posterior utilização de anticorpos monoclonais, entre outras medicações. O mecanismo de ação das drogas modificadoras de doença na esclerose múltipla são diversos. Lembrando que é uma doença complexa, com múltiplos fatores fisiopatológicos e uma droga única não age em todos esses locais. O impacto das terapias modificadoras da doença na história natural da esclerose múltipla. O que seria efetivo? Diminuir a atividade inflamatória, reduzir a frequência dos surtos, reduzir a gravidade dos surtos, reduzir as lesões captantes de contraste, aquelas lesões gadolíneos, e a redução do EDSS. Lembram que é uma escala de incapacidade de 0 a 10, onde 0 é ausência de alterações e 10 é óbito e 7 o paciente vai para uma cadeira de rodas. O tratamento sintomático da esclerose múltipla. O que beneficia? Ter uma melhor qualidade de vida. Esse seria o benefício. Pacientes que têm disfunção sexual, principalmente o sexo masculino, disfunção urinária com alterações da frequência, urgência, incontinência, dificuldade de esvaziamento de bexiga, inocultúria, e também alterações de disfunção intestinal, constipação, incontinência fecal, principalmente nos pacientes que têm lesão medular, pacientes cadeirantes, que se beneficiam e têm uma melhor qualidade de vida desde que tratados corretamente. Outros sintomas também são importantes, como a espasticidade, a fadiga, que a maioria dos pacientes apresentam cansaço, é uma queixa muito frequente da esclerose múltipla, dor, parestesia, espasmos, depressão, insônia, tremor, dificuldade de deambulação e alterações cognitivas. A vitamina D, com um mecanismo de ação anti-inflamatória na esclerose múltipla, com indicações de doses menores para manter os valores séricos normais da vitamina D ou níveis mais elevados de vitamina D sérica. A reabilitação como tratamento é de suma importância que esses pacientes eles tenham reabilitação com fisioterapia, com terapia ocupacional. Esses pacientes eles têm espasticidade, esses pacientes têm dor, esses pacientes têm alteração de equilíbrio, entre outros. Então, é de suma importância que eles façam um tratamento com reabilitação. Os fatores prognósticos da esclerose múltipla. O que é um fator bom prognóstico para a esclerose múltipla? O paciente ser jovem, do sexo feminino, apresentação inicial com neurite óptica,
sintoma sensitivo isolado, recuperação total dos surtos, um longo intervalo de um segundo surto e não ter uma incapacidade após os 5 anos e uma baixa carga de lesão, o que é um mau prognóstico para a esclerose múltipla. Pacientes com mais idade, do sexo masculino, com início multifocal, motor cerebelar, com alto índice de surtos nos primeiros 2 a 5 anos, uma incapacidade após os 5 anos, lesões grandes, lesões extensas e alteração genética, aí identificada como a APOE4, por exemplo. Concluindo, a esclerose múltipla é uma das doenças mais frequentes autoimunes do sistema nervoso central, com fatores genéticos e ambientais, isto é, multifatorial, mulheres brancas predominantemente, com reação autoimune e quebra da barreira hematocefálica, com sintomas principais de neurite óptica e mielite, entre outros, e os fenótipos lembrando recorrente e remitente, ou surto e remissão, progressiva secundária, progressiva primária e os outros. O diagnóstico é clínico e laboratorial e o tratamento deve ser na doença e sintomático. Aqui é a bibliografia sugerida. Espero que vocês leiam com atenção. É muito importante para o entendimento das aulas e as questões na sexta-feira em aula presencial. Espero que vocês tenham gostado e gostaria de contribuir mais na aula presencial na sexta-feira, nas dúvidas que vocês tiverem. Uma boa semana!